você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora você vai acompanhar nossas primeiras impressões com o lançamento da Chevrolet, o Equinox. Estou avaliando o carro aqui em São Paulo, ao meu lado está o Freire Neto. Tudo bom, Freire? Beleza, show de bola. Motores e Ação, isso aí? Motorisação.com, blog do freire.com, youtube.com/motores e ação. E quem pode falar bem de evolução, falar juntando o histórico com a evolução, é o Renato Belotto. Tudo bom, Renato? Tranquilo, e aí pessoal, informações da garagem, tudo.com/, novidades aí. Perfeito. E a partir de agora, você vai acompanhar como foi, ou como foram as nossas primeiras impressões do Equinox aqui em São Paulo. A gente está aqui em São Paulo rodando com o modelo e dessa vez você está estranhando, não estou dirigindo, né? Tem tantas novidades nesse carro que eu achei melhor estar do lado aqui do passageiro. Daqui a pouco eu vou estar dirigindo, mas passar essas primeiras impressões, os detalhes que o carro tem. Eu preferi passar aqui do lado, mas dessa vez eu já comecei diferente, por estar aqui do lado do passageiro e não dirigindo o carro nesse momento aqui do test drive do Equinox. E não coloquei também os microfones, porque tem um diferencial nesse carro, que é uma experiência de cancelamento de ruído. Tem 4 microfones aqui no interior do veículo. Ele faz essa captação do ruído e automaticamente ele emite uma onda contrária à onda do ruído, fazendo esse cancelamento do ruído, devolvendo essa onda contrária, trazendo o que? Uma melhor inteligibilidade aqui no interior do veículo. Então, se o áudio não estiver bom nessa matéria, a culpa não é nossa não, hein? É do carro aqui da Chevrolet, mas com certeza eu tenho garantia que a qualidade do áudio vai ficar boa, porque tá um silêncio. A gente tá conversando bem aqui, né, Freire? Tranquilo, realmente é diferenciado. E você tocou num assunto interessante. O carro é repleto de tecnologia, né, Tarcísio? E eu brinco que melhor do que um falando só sobre o carro, sobre o Equinox, hoje você está tendo 3 aqui. Então você está com o Mecânico Online, está com Motores e Ação, está com o Garagem do Belotto. Então a informação para você vai chegar muito mais completa com a experiência de cada um aqui numa única matéria. Como tem tanta novidade, a gente já começa pelo perfil do consumidor, né? O consumidor que vai escolher esse carro aqui não é aquele SUV de entrada, né? É um SUV premium que já chega inaugurando uma nova versão de acabamento da Chevrolet para o mercado brasileiro, chamado Premier. Você vê a qualidade dos materiais, o acabamento, que é uma das coisas que a gente fala muito lá no caso do Onix, percepção de valor. É isso que o cliente precisa. Então você tem um carro que é versão única, unicamente a gasolina, R$ 149.900 aí, né? 150 mil, mas você tem essa percepção de valor que o carro passa, juntando com o pacote de tecnologias que você vai conhecer daqui a pouquinho aí na nossa matéria. Mas um perfil diferenciado do cliente, né, Freire? É o cliente família, mas que não perde em esportividade que esse carro oferece tanto. É verdade, é um SUV urbano, né? Médio, uma família, o cara que tem filhos, está bem resolvido, empresário, empreendedor, ou um executivo de grandes empresas, né? Você tem 150 mil para investir no carro. E por todo o espaço que ele tem, tanto para os passageiros como para o motorista, tem um espaço excelente para o rebatimento de bancos, né? Para o porta-malas também. A gente começa até, Freire, falando com o assoalho plano aqui na parte traseira, saída de ar do ar-condicionado, 2 tomadas USB aqui na parte traseira também. São detalhes muito interessantes que ampliam esse espaço interno. Então você tem a saída do ar da parte traseira, tem todo esse assoalho e o ajuste do encosto. Renato, você conseguiu fazer encontrar a melhor posição aí do banco traseiro, esse ajuste do banco traseiro aí? Eu São achei 2 posições. Você falou de comodidade, né? Realmente aqui é bem cômodo, né? Principalmente para levar 4 pessoas, se analisar aquele conforto mais extremo, né? Digamos. E o assoalho plano realmente é uma coisa que começou com o Civic lá atrás, era uma novidade, né? E acho que foi uma boa sacada deles, principalmente que tem essa questão, se ainda não chegaram, mas a tração integral, né? E é curioso como ele não passa cardan, que nada embaixo, digamos, como acontece com muitos carros, né? Com o assoalho, né? Fica aquele ressalto, né? Verdade. Eu achei bem confortável. E essa opção de tomada e entrada USB também é uma boa, além da saída de ventilação. Fica muito cômodo para quem vai aqui atrás, né? E quando a gente pensa num carro que tem esportividade ao mesmo tempo para a família, aqui ó, você tem o teto solar e você tem a parte traseira, um teto solar panorâmico. Então você consegue ter as 2 percepções. Aquele dia lá do Recife que não está muito quente, que é coisa rara, mas no dia que não está muito quente lá no Recife, você pode abrir aqui o teto solar. Ou então você está com as crianças na parte traseira,
ou pelo menos vai ter um entretenimento aí de estar olhando o visual, esse ar de amplitude que você tem de área envidraçada aqui dentro do Equinox. Teto solar panorâmico. É um ponto negativo, inclusive, na questão da blindagem, né? Sim. A questão do teto solar, não negativo, mas ele é um ponto cego. E agora, de acordo com as novas regras do Exército, você não pode mais abrir. Então, se você for blindar esse carro, vai ter que botar uma chapa aqui de aço, se eu não me engano, né, Belotti? Ah, sim, teve essa mudança na regulamentação, é verdade. A gente destacando já no aspecto de família, um item assim, que é a abertura da tampa traseira sensorial, de forma sensorial, apenas com o pé. Então você vem com as sacolas, lembra que a gente já falou isso em outros carros aí que já oferecem essa tecnologia. Então você vem cheio de sacola com a chave no bolso. A facilidade que você tinha antes de abrir a porta do carro, botar com a chave no bolso, aqui você vai além, porque você consegue abrir só com o pé, passando o pé na parte da tampa traseira ali logo abaixo, já identifica e abre e também fecha a tampa com o pé. Muito legal essa tecnologia, vou mostrar ela para você aí em detalhes. Mas vamos falar do que interessa, do que você curte aqui no Mecânica Online, que é literalmente de Mecânica Online. E esse motor tá aqui na frente, 2.0 turbo, é o motor do Camaro, que é vendido nos Estados Unidos. 262 cavalos de potência, 37 kgfm de torque. Tudo isso combinando com uma transmissão de 9 velocidades, onde a GM teve o cuidado, a percepção de ter a primeira marcha suave. Então você tem um carro que tem uma força muito grande, tem um torque muito alto, mas você consegue ter uma saída suave sem dar aquele tranco, aquela puxada que dá no motorista, né? Claro, se você pisar, o carro vai ter esse comportamento, mas de modo geral, você pode ir de boa. É um carro que tem injeção direta de gasolina unicamente, com gasolina que, de modo geral, todo mundo tem um carro flex, mas no Brasil, infelizmente, a política de energia, de eficiência energética não favorece. Quem é que colocou etanol aí ultimamente no carro, né? No geral, seu carro é flex, mas você vive colocando realmente gasolina. Freire, daqui a pouquinho eu vou testar, vou estar dirigindo, mas pelos números da GM, né, esse carro ele consegue fazer de 0 a 100 em 7,6 segundos, de 80 a 120 na retomada 5,5 segundos. É característica de carro esportivo. Verdade, né? Muito bom. Ele tem um turbo duplo fixo, tá? Que evita aquela sensação de demora de resposta que o carro às vezes oferece no motor turbo, que é de certa forma conhecido. Transmissão. O Belotti fez até um comentário rapidinho, assim, claro. Ele estava dirigindo e é bem perceptível isso. O tubo está sempre cheio, né, Belotti? Sim. Você não tem aquela demora, né, para você chegar no turbo lag dele praticamente não existe, né? A turbina já está enchendo desde cedo, já vai te mandando força, né? Impressionante. E essa combinação, fechando o powertrain aqui, literalmente do Equinox, você tem a transmissão de 9 marchas que faz sua estreia na General Motors, na Chevrolet aqui pela primeira vez no Brasil. E na área de engenharia, essa transmissão teve 60 patentes registradas. Então mostra a evolução que tem. Literalmente eles até usam o termo clutch to clutch, né? Que é a rapidez que você tem na transmissão das 9 marchas aí, de estar uma preparada tanto para avançar sequencial, de forma sequencial, como para regredir aí, para voltar. Um outro diferencial desse carro é o sistema Stop Start, que é aquele que quando você para no semáforo, no meio do trânsito, que é uma preocupação. Você tem um carro com 262 cavalos, tem um alto torque e ao mesmo tempo tem uma preocupação com eficiência energética, com um sistema que quando você está na cidade, principalmente, para com o carro, ele desliga o motor. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo, o trabalho de engenharia que foi feito aqui, essa percepção, que é aquela vibração inicial quando o carro volta, você quase não sente nessa mudança. Consumo médio informado aí pela Chevrolet, 10,1 km por litro na estrada e 8,4 km por litro no trânsito urbano. Detalhes, cada vez mais, né, um item que cada vez mais a engenharia tem trabalhado é no aspecto da carroceria, na carroceria leve e rígida. Então você pode observar agora, eu vou mostrar uma tela aí da apresentação da Chevrolet, mostrando aqui a performance desse carro, as partes e os materiais empregados. 67% de aços nobres de altas resistências. Mas no aspecto, claro, que colabora para a eficiência energética, vem aí a estrutura da carroceria, o trabalho de desenvolvimento. Então nesse carro aqui, um item cada vez mais que a gente falava muito de soldagem, ele utilizou muito a aplicação de adesivos estruturais. Interessante isso, Tarcísio. São 85 metros nesse carro, por cada carro, de adesivos estruturais, que
permite um melhor comportamento aí da carroceria, ao mesmo tempo da rigidez. É muito interessante. Depois a gente pode fazer uma coluna até explicando mais de como funciona essa parte dos adesivos estruturais. No aspecto de equilíbrio do carro, são 6 pontos de fixação. Isso reforça o conforto, a segurança e a dirigibilidade. E o item que não pode faltar quando a gente fala de SUV, né? 15 sistemas de controle do chassi para garantir a estabilidade do carro. Então você tem o tempo todo o carro na mão. Como o Belotti falou, a questão da transmissão 4x2 ou a transmissão integral. De acordo com a situação, você pode questionar. Ou também o carro, se ele identifica que ele precisa utilizar o sistema de tração integral, ele faz isso automaticamente. Isso é muito legal. No aspecto de segurança, tem um amplo pacote de itens de segurança, de frenagem, até mesmo a frenagem automática de emergência que funciona até 80 km por hora. Acima de 60 km por hora, Freire, você deve estar já observando aí, deve ter uma indicação. Ele tem o assistente de permanência em faixa. Eu até liguei aqui, eu habilitei aqui, é interessante. Não é fácil. Não é como o da Audi, tá? Sim. O da Audi eu acho que ele é mais, ele tem um sistema de maior autonomia, assim. Mas ele avisa e ele dá uma travadinha no volante. Se você tentar mudar aqui, a velocidade está apagada aqui, né? Isso é a dificuldade que tem, não é a tecnologia. A gente encontrar rodovias com um padrão de qualidade para que a tecnologia funcione, né? Infelizmente no Brasil tudo muda, as placas têm um tamanho, a sinalização das vias são precárias. Infelizmente a tecnologia existe, mas quando ela funciona, dá tudo certo e a gente vê que o carro mantém na faixa. Você tenta mudar o carro de faixa, ele cria uma dificuldade. Se você ligar a seta, você muda bem. Até no Mecânico Online aí tem a matéria da S10 e eu fiz o teste aí, mostrei pra você funcionando com e sem o sistema de assistência aí em faixa. A gente não pode deixar de falar também de tecnologias como um alerta de ponto cego com sensor de aproximação, tá? A gente está aqui com o Jeep Compass, bem paralelo, né? O principal concorrente, um dos principais concorrentes aqui no caso do Equinox, que é o Jeep Compass, mas aí se você colocar na ponta do lápis, a briga vai ser boa aí, Freire. É boa, mas pela característica do nosso público Natal, Fortaleza ali, você tem uma predisposição a comprar carro diesel, né? E o motor diesel da Jeep, da FCA, com aquele câmbio 9 marchas também, é muito econômico. Anda bem, anda muito bem. Muito bem, então é uma briga boa. Vai ser uma briga muito interessante. O Compass ele também tem uma relação custo-benefício muito interessante. Então o consumidor aí vai ter que negociar. E eu acho que é complicado, porque o que a gente sabe, brinca no dia a dia, é que quando o consumidor entra na concessionária da Chevrolet, o aspecto preço que a GM trabalha é muito forte. Isso acontece com o Onix, muito agressivo, e deve acontecer também aqui no caso do Equinox. Então os concorrentes vão ter que se preocupar com isso. Tem características aqui, o ajuste automático de altura do farol, o farol Full LED, muito legal. Carro repleto de tecnologia. Ele tem também um alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no carro. Não é uma característica diferente, não há um sensor de presença que verifique, como antigamente a Volvo já apresentou. Acho que o Belotti podia falar alguma coisa disso, né, Belotti? Não sei se você lembra. Sim. A Volvo já apresentou um sistema que ele monitorava o batimento cardíaco. Então dentro do interior do veículo, se ele identificasse o batimento cardíaco, ele abria as janelas e não deixava um esquecimento de criança. Isso não deu muito certo e o pessoal lá na Europa não achou interessante. Vez por outra a gente vê aqui no Brasil casos tristes, né, de pessoas aí vítimas de terem ficado no carro, né? Eu acho que essa questão de segurança, né, até parece uma coisa com aquele aviso, né, do carro ligado, né? Sim. Que tem em alguns modelos, né, até sai com a chave de presença e tal, né? Porque se nos Estados Unidos aconteciam muitos casos, eventualmente a pessoa esqueceu o carro ligado na garagem por causa do silêncio no funcionamento, e daí ela asfixiava, tal, enfim, aquela coisa toda, né? Então é curioso até onde chega a preocupação das marcas hoje em dia, né? É importante isso, né? É muito interessante. No trabalho de engenharia, você está vendo uma matéria um pouquinho mais extensa do que a gente está acostumado a fazer no Mecânico Online, porque esse carro aqui tem tantas novidades, tantas tecnologias. Eu estou pulando até algumas aí, mas dá uma olhadinha lá no Mecânico Online, na matéria escrita. O Freire deve estar apressado, deve estar com fome na hora do almoço. Ele resolveu sentir todos os 200 os cavalos aí, Freire. Estão otimistas, estão dispostos. O que eu achei interessante acelerando é que você parece que ouve a turbina enchendo. Você reparou? Você ouve uma...
Só que rapidamente, né? Sim. E numa situação dessa que o freio pisou mais, né? O motor exige mais do motor, a aerodinâmica do carro é muito importante, até para refletir aí na eficiência energética. Esse carro passou mais de 500 horas no túnel de vento, tem grade ativa no radiador, tá? Grade ativa do radiador e solda laser no teto e um aerofólio traseiro que você está acompanhando agora aí na imagem, otimizado para melhorar o perfil aerodinâmico. Então é isso, de modo geral, fui rápido nessas primeiras impressões, tá? Você pode olhar a matéria escrita aí também no Mecânico Online. Esse carro estaciona sozinho, tem sistema automático de estacionamento para fazer tanto baliza quanto estacionamento perpendicular, com as informações diretamente aqui na tela do MyLink, tá? Tem um sistema aqui, ó, que liga direto. Como é que é o nome do sistema? OnStar. O OnStar, que você liga, faz a informação e vai completando então a linha de SUVs aí da Chevrolet, da General Motors. Valeu, galera, um abraço, obrigado ao Freire, obrigado ao Renato, até o próximo, hein? Obrigado, um abraço. Valeu, gente, tchau, tchau. Senta a pua. Olá, galera do Mecânico Online, agora fazendo o teste prático, o teste dinâmico aqui do Equinox. Agora o Freire está aqui do meu lado. Freire, comecei de boa, devagar, estou aqui a 120 km por hora, 10,4 km por litro, rodando com o Equinox. A gente já observa um comportamento melhor aqui no consumo na estrada, né, que a gente está fazendo. Estou também utilizando aqui o sistema de monitoramento de faixa. Eu vou deixar o carro sair um pouquinho aqui para a gente ver o comportamento. Ó, o carro começou, aquele sair, ele volta, ele já corrigiu. Vou tentar novamente forçar, ele está marcando aqui, ó, ele corrigindo, ele aparece aqui no sinal, estava verde, apareceu um amarelo na hora que ele corrige. Eu vou de novo deixar o carro sair para você observar aí. Ó, o carro está saindo, o banco aqui já vibrou também e ele corrigiu o carro automaticamente aqui para o centro da faixa. É muito legal essa característica. Itens de tecnologia que refletem segurança são sempre muito bem-vindos aí para qualquer automóvel, principalmente num carro como esse, pelo tamanho que ele tem. Consumo 11,3 km por litro, rodando aqui em São Paulo agora no test drive do Chevrolet Equinox. 262 cavalos de potência. Vamos ver aí como é que está a disposição desses cavalos. Eu acho que o melhor aqui, Freire, rapidamente o carro chegou a uma velocidade de 160 aqui, eu já tirei o pé, que a gente está numa via tranquila. Eu acho que é a questão da transmissão, o bom comportamento dessa transmissão de 9 velocidades, que você realmente não sente aqui as mudanças de marcha, não há aquele aumento do giro. Você observou isso, Renato? Sim, ele é bem suave, né? Quer dizer, você dá o kickdown, ele responde rápido, mas é suave, né? É, ele tem aqui aquele tranco. Aqui, tem um botãozinho aqui no final, você pisa. Velocidade máxima limitada em 210 km por hora. Do mesmo jeito que anda muito, ó, vou segurar agora. Você vê que o carro totalmente no controle. Um bom comportamento dinâmico, apesar do tamanho, da altura desse carro aqui do Equinox. A gente está observando aqui nas primeiras impressões no Mecânico Online. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que acompanha nosso canal. Agradecendo, você compartilha também, agradecendo aqui ao Freire, ao Belotti, que estivemos juntos aqui nesse test drive, e até o próximo lançamento, próxima avaliação aqui no Mecânico Online. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.